Deus tem uma palavra para as nossas vidas nesta noite. Amém? Isaías capítulo 41, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos nos encontrar para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele, com a espada ele os reduz a pó, com arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro que continuarei sendo, até mesmo com os últimos. As ilhas viram isto e tremem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com um martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, servo meu, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não te rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que te odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós iremos então estudar os versículos que nós lemos nesta noite e iremos, com a ajuda de Deus, fazer a aplicação para as nossas vidas. A primeira coisa que nós devemos entender e compreender é de que o nosso Deus, Ele é grande e de que Ele está no controle de todas as coisas. Porque quando nós ouvimos a pregação do jejum de Jesus, quando ele é tentado pelo adversário da nossa alma, tem aquela parte que o diabo oferece a ele o reino, né, as nações, os reinos, né? Se prostrado tudo isso te darei, né, ele diz. Aí Jesus responde: está escrito que somente ao Senhor, o teu Deus, fará, né,
adoração. E aí o diabo, então, se afasta dele, né? O tentador vai embora. Nesta pregação, as pessoas dão muita ênfase acerca da dominação do adversário sobre os reinos e sobre as nações. É ou não é verdade? Você certamente já se deparou com alguma pregação onde a ênfase é dada de que Satanás ele está no controle de todas as coisas, o mundo jaz no maligno, etc, e etc. E aí a gente pensa, nós pensamos que o nosso Deus, ele fica sentado num trono de braço cruzado, sem fazer nada, olhando o que está acontecendo e deixando, né, que as coisas aconteçam de qualquer forma. E não é desta forma. Isaías capítulo 41 nos dá um pouco desta dimensão. E isso é Antigo Testamento, hein? Se nós falarmos do Novo Testamento, então, nós entendemos que todo domínio está na pessoa de Cristo, porque ele diz, todo poder é-me dado nos céus e na terra. Então, todo poder já fora dado a Cristo. Agora veja só, Isaías vem falar da dimensão de Deus no trabalhar das nações. Ou você acha que o que está acontecendo hoje com essa pandemia não é um trabalhar de Deus? É um trabalhar de Deus. Deus ele está trabalhando nas nações. Deus ele está descendo, ele está visitando, ele está enviando esta pandemia para que nós tenhamos então, fiquemos apercebidos, porque a igreja ela estava muito desapercebida, os desviados estavam muito desapercebidos. Então, certamente isto servirá de instrumento e de alerta para que as pessoas notem que o nosso Deus, irmãos, ele está no controle de todas as coisas. Olha o que Isaías fala de Deus. Calem-se diante de mim, ó ilhas. As ilhas, elas se calam diante do nosso Deus. As nações, que elas renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Por quê? Porque nós vamos nos encontrar para decidir sobre uma questão. Ou seja, é necessário que em dados momentos, reis, governantes e até mesmo nós, nos encontremos com Deus para resolvermos questões. Sejam questões governamentais, questões relacionadas às nações, questões relacionadas ao nosso íntimo, questões familiares, questões quais sejam. Nós precisamos nos encontrar com Deus, pode ser inclusive até diariamente através de oração, para nós decidirmos algum tipo de questão. Versículo de número 2, quem despertou o que vem do Oriente e chamou-o em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele, com a espada ele reduz a pó, com arcos os dispersa como palha. Irmãos, o nosso Deus não fica cruzado, de braço cruzado, sentado num trono. O nosso Deus, ele rege todo o universo, ele levanta e ele abate, ele abre sepultura e fecha sepultura. Ele está no controle de todas as coisas. E ele está falando, para Israel, para o povo judeu. Qual é a diferença do povo judeu para os israelitas, Os judeus
são os da tribo de Judá. Por isso que às vezes a gente fala judeus e às vezes a gente fala israelitas. Os israelitas da nação de Israel. Quando dividiu a nação, virou os judeus e os israelitas. Mas Deus trata, com a nação como uma nação, como um povo. E trata a igreja também como um povo. Posteriormente nós vamos fazer menção ao rei Josias numa pregação. Você verá que ele conseguirá unir a nação novamente, a nação que fora dividida, para cultuar a Deus ou voltar a cultuar a Deus. Mas veja que o nosso Deus, ele chamou aquele povo que estava no deserto, no Egito, trouxe-o para o deserto. Eles ficaram 40 anos lá no deserto, mas depois ele os entregou à terra prometida, subjugando nações, subjugando reis diante dele, entregando ao povo. E aí então com a espada ele reduz os reis, as nações, os impérios, reduz a pó, com arco dispersa como palha. Versículo de número 3. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. O nosso Deus, o caminhar do nosso Deus é um caminhar que nós não podemos muitas das vezes compreender. Ele traça um caminho, ele traça um alvo, um objetivo que muitas das vezes nós não podemos compreender. Mas o caminho de Deus, irmãos, é excelente. Portanto, se Deus criou um caminho para você caminhar, um caminho para você trilhar, fique tranquilo que mesmo que nós andemos por um espaço de tempo, pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque a vara de Deus, o teu cajado, nos consolam. Então nós entendemos que mesmo em meio às dificuldades, o caminho é estreito, mas ele é um caminho de excelência. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Versículo de número 4, quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor. O primeiro que continuarei sendo, até mesmo com os últimos. Então veja, aqui o próprio Senhor falando através de Isaías, de que ele trouxe, o povo de Israel, traz as gerações à existência desde o princípio, e de que ele então é o primeiro, está com o primeiro e continuará sendo com os últimos. Então ele estará com o povo de Israel, estará com a igreja do Senhor até o final. Não estaremos desprovidos em momento algum da mão de Deus, do braço forte de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus, da ação de Jesus Cristo na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele estará com a igreja até os últimos. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E ele não nos
nos deixou só. A palavra de Deus diz que ele voltaria ao Pai, mas deixaria um outro Consolador. Ele deixou o Espírito Santo de Deus nesta terra para que nós não fiquemos sozinhos, para que nós não fiquemos desamparados. Portanto, tenha uma relação íntima com o Espírito Santo. Fale com Ele como que se você falasse com um amigo seu. Convide Ele para se assentar juntamente contigo na sua cama. Ora de joelho, de repente você senta na cama, chama o Espírito Santo. Espírito Santo, senta aqui comigo, vamos conversar, Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos deixado para, amados, nós termos, sabe, este respaldo até os últimos. Versículo de número 5: as ilhas viram isto e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. Olha que bênção. Já no Antigo Testamento há esta dimensão, esta relação do auxílio aos irmãos, né? E Paulo, ele vai falar disso de uma maneira muito mais abrangente, quando ele retrata a igreja e traça um paralelo com o corpo humano para explicar como que funciona a igreja. A igreja, ela é feita de muitos membros, do qual o cabeça é Cristo. E os membros, eles servem para ajudar uns aos outros. A mão direita serve para lavar a mão esquerda, por exemplo, e a mão esquerda para lavar a mão direita, né? Se você não tiver a mão, fica difícil de dar uma lavada. Pode até dar uma improvisada, né? Mas se tiver a mão, você consegue, né, limpar muito melhor. Não é assim que a gente aprendeu agora nessa pandemia? Tem que lavar até, esfregar até o dedão? Então, o corpo de Cristo é desta forma. Auxiliar os irmãos, seja forte, continue firme, segura na mão de Deus, ou melhor, pede para Deus segurar na sua mão, porque se a gente segurar na mão de Deus, a gente pode soltar, né? Porque a nossa mão é fraca, mas a mão dele é forte, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos ter este cuidado, este zelo com os nossos irmãos. Nós que estamos à frente lá do ministério, os irmãos que estão conosco lá a todo este período, os irmãos que nos assistem, notaram que muitas pessoas já viram, deixa eu falar certinho, já chegaram e foram embora, né? Eu ia falar vieram. Então, elas vieram e já foram. Por quê? Porque muitos irmãos, eles não querem servir, eles querem ser servidos. E há no corpo o que nós chamamos de ligamento. Você enxerga as minhas mãos, o meu braço, você enxerga o meu ombro, o meu pescoço, as minhas pernas. Você enxerga as minhas canelas. No vídeo não vai dar para ver, mas se você me ver pessoalmente, você verá as minhas canelas, os meus pés, a minha cabeça. O que você não vê? Você não vê os ligamentos. E no corpo há os ligamentos. E os ligamentos, eles são de fundamental importância, porque eles fazem com que o corpo tenha mobilidade. Se eu não tiver os ligamentos aqui certinho nas minhas mãos, eu não mexi a mão. Os irmãos sabem, aqueles que já tiveram problema com algum tipo de ligamento,
o quão problemático é. Eu já tive tendinite no ombro. Meu ombro esses dias está meio dolorido. Então é ruim quando inflama um ligamento. Quando rompe, então, tem que fazer uma cirurgia. Agora, há a necessidade da existência dos ligamentos. E as pessoas, ninguém quer ser ligamento. Todo mundo quer ser mão. Todo mundo quer ser voz. Todo mundo quer ser boca. Mas poucos querem ser os ligamentos. E são os ligamentos que, reforçam. Nós contamos com os ligamentos. Versículo de número 7, Isaías agora faz uma espécie de... O que ele faz, na verdade, é ridicularizar, o ídolo. Veja só. O artesão encoraja o ourives. E aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da solvagem, está boa, e fixa o ídolo com prego, para que não tombe. Em outras palavras, o que ele está retratando aqui é o paganismo das outras nações e equiparando Israel logo na sequência, que Israel serve ao Deus verdadeiro. E de que então, aqueles que confiam em ídolos, as nações que confiavam em ídolos, primeira coisa, o artesão encoraja o ourives. Há aqui uma expressão de pressa para a produção do ídolo. Porque os seres humanos, em meio às dificuldades, em meio às aflições, elas procuram refúgio. Nós, cristãos, procuramos refúgio em Deus, na palavra, no Espírito Santo. As pessoas que não conhecem o Deus que nós servimos, elas vão confiar em outras coisas, alguns em ídolos. Aí há uma pressa. Quando vem uma praga, quando vem uma pandemia, meu Deus, eu preciso ir na lojinha para comprar um ídolo, vai lá correndo. É isso que Isaías está retratando, a pressa na produção do ídolo. Um incentiva, o outro diz está boa a soldagem. O ídolo é fixado com pregos ou com taxinhas ou com rebites, para que ele não venha tombar, porque se não colocar este reforço, ele tomba, porque o ídolo não é nada, mas o nosso Deus não precisa destas coisas. O nosso Deus, ele é vivo, louvado, engrandecido, é o nome santo do Senhor. Esse é o nosso Deus. Não precisa fixar ele em lugar nenhum, só no nosso coração. Fixa ele na alma, fixa ele no corpo, fixa ele na mente, fixa ele na sua vida. O Espírito Santo de Deus na sua vida, é só aí que ele precisa ser fixado, mas em lugar nenhum. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Mas o ídolo não. O ídolo, ele tem que ser fixado. Ele tem que ser reforçado. Senão ele tomba. Versículo de número 8. Vós, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem eu escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Vocês não. E nós também nos enquadramos neste texto. Pastor, de que forma? Eu não sou judeu, me explica. Espera aí que eu te explico já. Deixa eu tomar água, senão a voz vai embora. Nós acreditamos que o povo de Israel
foi uma nação escolhida. Amém? Povo santo, nação santa. Mas quando vem Jesus, nós também entendemos que a igreja ela foi eleita. A palavra de Deus, Novo Testamento, fala muito da eleição, da predestinação, e nós entendemos a eleição e a predestinação de que forma? Diferente, claro, dos calvinistas. Nós entendemos a predestinação e a eleição da igreja através da presciência de Deus, ou da onisciência. Ele, mesmo antes da fundação dos séculos, através da sua presciência, já sabia quais iriam aderir à fé cristã e quais irão, até o final de suas vidas, servirem a Deus, em seu coração, caminhando nos caminhos de Deus, perseverando na fé, para que então dar-te-ei a coroa da vida. Não é assim? Então, através da presciência, ele elegeu a igreja, nos elegeu. Não somos eleitos, somos predestinados, mas através da presciência de Deus, e esta presciência, ela não anula o livre-arbítrio. E nós sabemos que Abraão é nosso pai na fé. Então, querendo ou não, isso se aplica a nós. Todos nós já fomos Jacó um dia. Não sei se eu já preguei, mas acho que eu já preguei, Jacó ali no Val de Jaboque. Quando ele foge da sua casa, ele fala o que para o seu pai? Meu nome é Esaú. Ele vai para a casa de Labão, fica lá muitos anos. Quando ele retorna, ele passa pelo Val de Jaboque, e lá a palavra de Deus diz que ele luta com um anjo. E o anjo pergunta qual era o nome dele. Naquele momento ele não resiste a Deus e fala, meu nome é Jacó. Antes eu era mentiroso, eu falava que era Esaú, mas eu sou Jacó. Então, durante muitos anos, e ali está retratada, pelo menos no meu entendimento, o sentido figurado da luta de Jacó com o anjo, porque o anjo representa Deus, e aí ele vai dar o nome, trocar o nome de Jacó para Israel, porque dirá que ele lutou contra os homens e contra Deus e prevaleceu. Esta luta, irmãos, é claro que não é uma luta no sentido literal, porque que homem que vai vencer Deus? Não existe isso. A luta de vencer Deus no sentido ali é no sentido figurado. Por quê? Porque Jacó ele resistia a Deus, porque ele era um pecador. Mas quando Deus se apresenta a ele através de um anjo, ele não mente mais, ele se arrepende, ele fala, meu nome não é Esaú, meu nome é Jacó. E ele então é abençoado por Deus. Então todos nós já fomos Jacó um dia, todos nós já fomos mentirosos um dia, todos nós outrora estávamos em trevas, mas agora fomos eleitos e fomos trazidos à luz, porque nós fomos escolhidos por Deus através da sua presciência. Versículo de número 9. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, e eu o escolhi e não o rejeitei. Olha que bênção. Primeira coisa que nós vamos entender. O povo de Israel foi tirado dos confins da terra. Abraão foi chamado da terra de Ur,
Depois o povo foi retirado do Egito. Então, eles foram chamados dos confins da terra. Dos seus recantos mais distantes, eles foram chamados. E Deus reforça o compromisso estabelecido com Abraão, Isaque e Jacó. Você, Jacó, você, povo, você é meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. É interessante, irmãos, que Jacó, mentiu, Jacó, mas o pai abençoou. Ele ganhou a bênção da primogenitura. E aí Deus tinha que cumprir a promessa. Ele não é Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Então ele tinha que cumprir, e cumpriu, mesmo Jacó, com todos aqueles problemas. Mas ele primeiro teve que se arrepender. E lá no Val de Jaboque, ele se arrepende. Lá no Val de Jaboque, ele tem um encontro com Deus. E a partir dali, ele é abençoado e cumpre-se na vida dele as promessas de Deus. Agora, note que mesmo tendo o seu nome trocado, a palavra de Deus fará menção diversas vezes do nome de Jacó e não do nome de Israel. O nome de Jacó remeterá à pessoa de Jacó. O nome Israel remeterá, muitas das vezes, à nação de Israel. Então, quando Deus está falando aqui de Jacó, ele está falando do cumprimento da promessa. Abraão, Isaque e Jacó. Você é meu servo, eu o escolhi e não te rejeitei. Por isso, não tema. Da mesma forma somos nós, fomos chamados dos confins mais remotos das trevas, Nós fomos chamados dos confins mais remotos do pecado, dos confins mais remotos das trevas, que nem Jonas dentro do ventre da baleia. E aí Deus nos tirou de lá, quando nós clamamos, quando nós invocamos o nome santo do Senhor. Ele nos tirou de lá e nos trouxe para a maravilhosa luz de Cristo, diz a palavra de Deus. Então veja que este texto, ele se aplica à nossa vida em sua de maneira integral. Se a gente pegar os versículos aqui, a gente consegue no Novo Testamento entender tudo que está escrito aqui e aplicar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, você, eu, nós somos servos de Deus, somos escolhidos de Deus, e Ele não nos rejeitou. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Por isso Ele fala para mim e para você nesta noite, versículo de número 10, não tema, eu estou contigo, não tenha medo, porque eu sou teu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Que bênção. Esse é o nosso Deus. Está vendo? Você está vendo o tamanho dele? Você está vendo o tamanho do Deus que a gente serve, irmãos? Ele é aquele. Jesus, através de parábola, ele falando aos fariseus, saduceus, religiosos da época, que ficavam apontando para ele, dizendo, o senhor não guarda o sábado, etc. Ele disse assim, quem de vocês, tendo 100 ovelhas, deixa as 99 no aprisco e vai buscar a perdida, e achando-a,
coloca nas costas e traz. E quando chega, convida a todos para se felicitar. Esse é Jesus, o pastor dos pastores, né? O pastor de todos, não só dos pastores, mas da igreja de um modo geral. Pastor do Salmo 23, né? Ele, irmãos, ele pega, ele deixa as 99, ele sai andando no deserto, de noite, de madrugada, no sol do meio-dia, ele vai suando, mas ele vai e procura a ovelha, chega lá, ele pega a ovelha ferida, ele coloca a ovelha ferida nas costas, aí ele volta todo o caminho andando com a ovelha nas costas, chega lá, ele limpa a ovelha, cuida dos machucados da ovelha, depois chama todos para se felicitar, porque, irmãos, a ovelha que estava perdida, ela foi achada. E ele conclui esta palavra dizendo que há no céu muito mais alegria por aquele que estava perdido e voltou, do que as 99 que não precisavam de arrependimento ou de salvação. Versículo de número 11, para nós iniciarmos a conclusão. Todos os que te odeiam, certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procurem os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Duas coisas nós precisamos entender neste contexto. A primeira coisa, a primeira aplicação que podemos fazer é a aplicação no sentido da vida humana, dos inimigos humanos. Porque todos nós temos, ou podemos ter, né, os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Mas note que o Novo Testamento, ele fará, irmãos, uma diferença do Antigo Testamento, né? Jesus fala, amem os seus inimigos. Vocês amam os seus amigos? Faz bem, porque até os fariseus fazem isso. Mas vocês precisam amar seus inimigos. Então, neste aspecto, nós temos uma diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Certa vez, Jesus e seus discípulos estavam, pregavam em um lugar, pregavam em outro, e aí eles não foram recebidos numa aldeia samaritana. E aí um dos discípulos disseram, Jesus, o senhor quer que a gente faça igual o profeta lá no Antigo Testamento? Ore e manda que venha fogo do céu para os consumir. Jesus os repreende, falando assim, não faça isso. Vocês não sabem de que espírito sois? O Filho do Homem veio para salvar e não para destruir. Então note que o Novo Testamento, neste aspecto, é totalmente diferente. Você tem que amar o seu inimigo. Sei que é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil, né? É a Bíblia. A gente tem que amar. A gente tem que, Agora, outra aplicação que nós podemos fazer é sobre o adversário das nossas almas. Ele nos odeia. E quando Deus age na nossa vida, eles são humilhados. Eles são constrangidos. E aqueles que se opõem contra nós,
eles serão como nada, eles perecerão e não prevalecerão, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, nós podemos sim fazer esta aplicação. Quando Deus age na vida de um justo, eles são envergonhados, eles são abatidos. Quando eles se levantam para cair, porque é este Deus que peleja ao nosso favor. A gente não pode, irmãos, lutar com a força do braço, com a força do nosso corpo. Nós temos que lutar com o poder de Deus. É por isso que nós precisamos entender o que o Novo Testamento fala das armaduras de Deus. Qualquer hora nós vamos voltar a falar deste assunto, porque a gente só fala da armadura, mas a palavra de Deus também diz o seguinte: fortalecei-vos, pois, no poder de Deus, e revestir-vos de toda a armadura. A gente esquece de se revestir de todo o poder de Deus, e a gente precisa disso. Agora veja só, eles serão como nada, eles perecerão. Apocalipse fala disso. Embora procuremos, nós não os encontraremos. Mas não é para você também ficar desapercebido, né? Porque a palavra de Deus diz, Pedro fala disso, de que o nosso inimigo, ele é como um leão que anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então nós não veremos, mas não é para você ficar de braço cruzado, é vigiar e orar. Toma cuidado. Agora veja só, versículo de número 12, né? Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 14 e 15, para nós encerrarmos. Não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Irmãos, este versículo é muito utilizado para retratar a insignificância do ser humano. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água para nós concluirmos com chave de ouro, amém? Eu deixo 2 copos aqui, porque de vez em quando precisa, né? Mas vamos lá. Este versículo, muitas das vezes, é utilizado de maneira isolada para retratar a insignificância dos servos de Deus. É claro que nós, irmãos, somos insignificantes, né? Nós somos insignificantes. Precisamos, lembra da mensagem de ontem? Se humilhar, jejuando, isso é se humilhar. Você reconhecer que você é pequeno, você é pecador, de que você precisa da graça de Deus, do aperfeiçoamento do Espírito Santo para te aperfeiçoar, de que você é pó e para o pó você voltará. Isso é se humilhar diante das potentes mãos do Senhor. Mas note que não é só isso que Isaías está falando. Veja só o que ele fala. Não tenha medo, ó verme de Jacó, bichinho de Jacó. Ah, porque eu sou bichinho de Jacó. Ah, porque isso, porque aquilo. Peraí, não é assim também não. Não tenha medo, ó verme de Jacó, ó
pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará e os reduzirá às colinas a párea. Tá vendo, bichinho de Jacó? Dependa de Deus, que é isso que vai acontecer na sua vida. De bichinho de Jacó vira, né? Aquele moinho, não é moinho, né? Como que chama aquele negócio de trator lá, de arar a terra, sabe? Mais grande. Pensa num negócio desse grande, que pega uma montanha e tritura. É disso que Isaías está falando. E se nós dependermos de Deus, tivermos e mantivermos a nossa comunhão com Deus, irmãos, é braço forte estendido para nos ajudar. Ele nos segura com a sua mão direita e nos transforma de bichinho de Jacó a algo muito mais excelente, muito mais poderoso. Né? Aperfeiçoai-vos, pois, do poder de Deus. Né? Então tem que se aperfeiçoar no poder de Deus. Não pode só se revestir da armadura, não. A gente esquece que o texto também fala do poder de Deus. Então busque o poder de Deus. Busque a unção de Deus para a sua vida. Para que então, nós de bichinho, né? Oh, coitadinho do bichinho de Jacó, né? A gente se torne então alguém forte, fortalecido na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra. Que o Espírito Santo continue falando em vossos corações.